Na resenha passada, nós comentamos a respeito das acusações que são feitas ao cardeal Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, e também as acusações ao cardeal Achille Hack, que foi eleito Papa Pio XI, e sobre a suposta colaboração de ambos ao nazismo, ao Partido Hitlerista. Ratzinger, sobre a suposta adesão à juventude hitlerista, e Pio XI por dialogar com regimes ditos fascistas e pleitear e propor ou imaginar uma concordata entre a Igreja e a Alemanha e o Partido Hitlerista. E na resenha de hoje nós vamos falar sobre a mitologia que envolve o cardeal Eugênio Pacelli, Papa Pio XII, toda a história que se diz da suposta colaboração com Hitler e a suposta omissão frente ao extermínio de judeus. Está começando agora mais um resenha. A primeira coisa que a gente deve falar é que o principal autor e crítico do Papa Pio XII, conhecido aqui no Brasil, que é o John Cornwell, ele retirou as suas acusações, as acusações que faziam ao Papa Pio XII no seu livro Papa de Hitler, desde o ano de 2004. Isso foi uma publicação que foi colocada num tabloide britânico chamado The Economist, dia 9 de dezembro de 2004. Esse tabloide publicou que John Cornwell havia retirado as suas acusações, as acusações imputadas a Pio XII, e que ele fez no livro Papa de Hitler. E por que ele retirou as acusações? Eu enumerei aqui 4 pontos principais para provar para que Cornwell chegasse à conclusão de que essa acusação não se sustenta, né? A primeira é a publicação do livro Three Popes and the Jews, Três Papas e os Judeus, que é de um rabino, de um cônsul israelense em Milão, chamado Pinchas Lapid. Ele publicou esse livro em 1967, falando dos papas que os papas fizeram mais pelos judeus, principalmente Pio XII fez mais pelos judeus do que todos os outros órgãos de ONGs e governos da época, né? Então ele vai dissertar a respeito desses 3 papas. Pio XII por causa da ajuda que ele deu aos judeus no período da guerra e da ascensão do partido nazista. E já João XXIII e Paulo VI por conta das relações, do diálogo que começou a surgir com os judeus por conta da mudança de doutrina ocasionada pelo Concílio Vaticano II, principalmente nessa doutrina com relação aos judeus. Basta lembrarmos que aqueles cardeais que comporam, que ajudaram a escrever a encíclica que condenou o nazismo na Alemanha, é o cardeal Agostinho Weyer, que foi nomeado como secretário da Secretaria da relação da Igreja com os não cristãos no Concílio Vaticano II. Então, esses 2 papas estariam alinhados nessa linha aí de mais liberal, de dialogar com o judaísmo no Concílio Vaticano II. Então, por isso, o rabino, o cônsul israelense, ele vai colocá-lo dentro desses 3 papas aí, a relação deles com os judeus. O segundo ponto que deve se esclarecer e que provavelmente fez com que John Cornwell retirasse as suas acusações é a existência de mais de 40 mil fontes documentais, isso até o ano de 2004, provando o contrário do que ele sustenta no seu livro Papa de Hitler. Então ele acusa o Papa Pacelli de ser antissemita, de ter colaborado com os nazistas, quando na verdade existe aí uma documentação farta evidenciando, comprovando o oposto do que ele diz, que ele, muito pelo contrário, se opunha aos nazistas e ajudavam os judeus. E aí, cita-se aí nesses documentos, só para vocês terem uma ideia, a homenagem que a Orquestra Sinfônica Israelense fez ao Papa no ano de 1958, e também a placa, uma placa onde os judeus de Roma condecoraram o Papa Pio XII, agradecendo pela ajuda humanitária que esse Papa
deu aos judeus durante a grande perseguição do partido nazista. O terceiro ponto que a gente tem que retratar também são as honrarias ao Papa Pio XII, feita pelos expoentes, pelos depoentes, aliás, as honrarias ao Papa Pio XII feitas pelos depoentes dos tribunais do julgamento de Nuremberg em 1946. Explico. Quando acabada a guerra, formou-se um julgamento na cidade de Nuremberg, que em 1946, e Nuremberg é uma cidade símbolo para os nazistas, né, que ali na Alemanha foi a cidade mais antissemita, né, na Alemanha. Inclusive os encontros nazistas da década de 30, antes de ascender mesmo ao poder, foram feitos em Nuremberg. Os discursos nazistas de 33, as leis racistas contra os judeus, as leis racistas de Nuremberg em 33. Então Nuremberg é uma cidade símbolo na ideologia nazista. Então foi feito um julgamento onde todos aqueles que colaboraram com o regime nazista, ou a maioria daqueles que foram capturados, foram julgados. E dentro desse julgamento, as atas registram várias honrarias ao Papa Pio XII, agradecendo, elogiando, falando da atuação desse pontífice durante a Segunda Guerra e dos esforços dele e do Vaticano para ajudar refugiar judeus, abrigar judeus, dar vistos de fuga aos judeus para que eles se ingressem em outros países, etc. Então, esse com certeza também foi um ponto que vai solapar as ideias de Cornwell e o Papa de Hitler. E o último, na minha contabilidade aqui, né, o último ponto, dentro do que eu estabeleci aqui, como para explicar o porquê que Cornwell retirou suas acusações, é que John Cornwell e os demais críticos do Papa, eles vão usar de fontes falsificadas, fontes distorcidas, fontes manipuladas. Isso a gente vai provar aqui no decorrer desse vídeo, que vai ficar um pouco grande, mas eu aconselho que todo mundo assista. Então, com relação às fontes, que são 40 mil aí, até 2004, né? Provavelmente já deve ter aumentado, porque eu já passei de 2004 para cá, já passaram aí muito tempo, já 16 anos pelo menos, então muitas fontes aí devem ter sido descobertas. Eu analisei pelo menos 30 quando eu fiz o meu trabalho, a minha conclusão de curso na faculdade, valendo-se desse tema, de Pio XII, de antissemitismo, nazismo, etc. Então, dentro de algumas fontes que eu analisei, não vou usar todas, porque senão esse vídeo ficaria enorme e certamente muita gente não ia assistir. Então, eu citei aqui, fiz uma cronologia e abordei algumas que eu achei mais relevantes. A começar com 1937. Em 1937, o Papa Pio XI publica a encíclica Mitbrenger Sorge, que é a condenação ao nazismo. Ele publicou essa encíclica em alemão, só que Eugênio Pacelli, era secretário de Estado, e ele trabalhou muito tempo também como núncio na Alemanha, e núncio na Baviera. Então, ele, juntamente com mais 2 cardeais alemães e mais um padre, Monsenhor Agostino Beia, que depois foi eleito cardeal, como eu falei, e depois ele foi assumir lá a secretaria lá do diálogo com os não cristãos. Eles ajudaram a confeccionar essa encíclica publicada e ratificada pelo Papa Pio XI. E por conta disso, os nazistas, sim, odiavam o cardeal Pacelli. Em 1939, o jornal Mundo Israelita, ele vai fazer uma reportagem sobre a morte de Pio XI e vai falar sobre a eleição do conclave que elegeu o Papa, elegeu Eugênio Pacelli como Papa Pio XII. Então ele fala nesse artigo o seguinte: abre aspas, os recentes acontecimentos ocorridos no seio da Igreja Católica tiveram uma intensa repercussão no mundo inteiro, e em particular entre os judeus. A morte de Pio XI privou não só o catolicismo de um pastor insigne, como também os homens de todas as crenças de uma figura moral, grande mestre e guia
de altíssima relevância. Continua ele. A humanidade inteira, com lamentável e mesmo inexplicável exceção dos totalitários e ateus fanáticos, chorou a morte do Papa. As mais importantes comunidades judaicas fizeram chegar suas condolências, sinceras e profundamente sentidas, às autoridades eclesiásticas. Aqui eles falam da morte do Papa Pio XI, né, e todo o agradecimento que eles têm pelo Papa, que as comunidades judaicas da época tinham pelo Papa, principalmente pela sua oposição ao nazismo, pela sua encíclica de condenação ao nazismo, etc. Então eles continuam. É a justa expressão do sentimento de pesar que o judaísmo argentino experimentava ante a morte de Pio XI. E agora eles começam a falar do Papa eleito, o cardeal Eugênio Pacelli, secretário de Estado de Pio XI. Então eles começam, abre aspas, as manifestações de solidariedade com o catolicismo foram renovadas espontâneas e unanimemente, tão logo se encerraram as anteriores, com a elevação do cardeal Pacelli ao sólio pontifício. Poucas as vezes se pôde aplicar com a mais estreita justiça a expressão inglesa, o homem certo no lugar certo. Então, eles estão dizendo aqui que eles ficaram felizes, se rejubilaram com a eleição de Eugênio Pacelli ao solo pontifício, porque ele vai dar continuidade à política de proteção ao judaísmo e de oposição ao nazismo que já era feita pelo Papa Pio XI. Então eles continuam aqui para fechar. Eles dizem o seguinte: se alguma satisfação cabe a Pio XI, ainda mais animador é saber que Pio XII dará continuidade à sua política de proteção aos judeus e oposição ao nazismo. Fecha aspas. Então isso aí foi publicado no jornal do judaísmo argentino, né, jornal Mundo Israelita de Buenos Aires, no dia 3 de setembro de 1939, na página 3. Eu traduzi isso para vocês. Então, ainda tem mais. Tem uma segunda fonte, uma segunda referência documental, que seria os jornais, as publicações feitas pelo jornal New York Times, sobre o sermão, comentando os sermões de Natal do Papa Pio XII, em 1941 e 1942. Então, no dia 25 de dezembro de 1941, o editorial do New York Times, eles dizem o seguinte, abre aspas, a voz de Pio XII é uma voz solitária no silêncio e na escuridão que assola a Europa neste dia de Natal. Fecham aspas. E isso aqui, ele está dizendo o seguinte, né? Só Pio XII está falando, todo mundo silenciou, todos os governos silenciaram-se, mergulharam no silêncio absoluto, e apenas Pio XII está falando, pregando a paz, instituindo programas para estabelecer a paz, porque no geral do discurso, no editorial eles falam, né, da própria da radiomensagem que o Papa fez chegar à humanidade, e que ele propõe 5 pontos para que a paz seja estabelecida, e o jornal, o editorial, ele vai comentando. Ainda é pior, no jornal de 1942, no mesmo jornal New York Times, na mesma editorial, dia 25 de dezembro de 1942, no ano seguinte, eles vão repetir, eles comentam mais uma rádio-mensagem do Papa, mais um sermão do Papa no Natal. E eles dizem, abre aspas, no sermão de mais um Natal, a mensagem de Pio XII atende a um mundo dilacerado pela guerra. No sermão de mais um Natal, no sermão de mais um Natal, a mensagem de Pio XII atende ao mundo dilacerado pela guerra. Mais do que nunca, ele é uma voz
solitária no silêncio de um continente. Então, novamente, reitera-se aquilo que já foi dito no ano anterior, em 1941, que no silêncio da guerra, no silêncio das autoridades, no silêncio dos governantes, a respeito de todas as atrocidades da guerra, todas as atrocidades do partido nazista, só a voz de Pio XII ecoa na Europa. E aí, mais uma referência que a gente pode citar aqui, interessantíssima, para mostrar para vocês que nos assistem que essa construção ideológica de respeito a Pio XII ter apoiado, colaborado com os nazistas, ou Pio XII ter sido omisso durante a guerra, é apenas uma construção fictícia, né? E os inimigos da igreja eles utilizam para atacar e caluniar. Então, temos aqui, e esse é interessantíssimo porque envolve do número 2 do alto escalão do Partido Nazista. Jornal Crônicas Judaicas de Londres, de 9 de setembro de 1942, na sua página 6, diz o seguinte, coloca na manchete: Goebbels ataca o Papa, interferência pró-judaica. Então eles dizem, abre aspas, tem havido muita insatisfação empresada pelo... Perdão, a luz aqui a luz aqui é muito fraca e os textos são muito pequenos para se ler, então a gente acaba embaçando aqui. Vamos continuar. Abre aspas. Tem havido muita insatisfação expressada pelo extremo organismo nazista pelas concessões feitas pelo Vaticano durante 2 meses, que permitiu que 300 judeus deixassem países ocupados pelos nazistas, incluindo guetos da Polônia, Espanha e Portugal. Então, Joseph Goebbels, que é o ministro de propaganda do Reich, né, é aquele que inventou aquele slogan, né, minta, 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 porque uma mentira dita várias vezes acaba se tornando uma verdade, e o mecanismo da mentira passou a ser utilizado com força e veemência dentro da política e dentro dos regimes totalitários e no Estado como um todo a partir do século XX. Então, no século XX, com mais veemência e força, Goebbels ele vai fazer um ataque ao Papa Pio XII, por ele estar ajudando os judeus, por ele estar concedendo vistos e fazendo com que esses judeus deixassem países ocupados pelos nazistas, tirando os judeus dos guetos, que certamente os nazistas iriam para perseguir e massacrá-los, e levando para localidades mais seguras. Então, Goebbels ele vai atacar o Papa Pio XII. E aí, a reportagem continua, abre aspas, o mundo cristão pode, é claro, formular o seu próprio julgamento sobre os esforços de Goebbels e de seus associados para desacreditar o Papa. Mas o panfleto trai o fato de que os nazistas sentem que não podem se dar ao luxo de ignorar a ação influente do Vaticano contra seus barbarismos antissemitas. Aqui é o seguinte, em retaliação a tudo que o Papa Pio XII tem feito para ajudar os judeus, os vistos concedidos e essa coisa nos países ocupados pelos nazistas, Goebbels mandou confeccionar diversos panfletos atacando o Papa Pio XII, chamando de Papa pró-judaico, Papa pró-comunismo e por aí vai. E por conta disso, esses panfletos começaram a ser distribuídos na Europa, espalhados na Europa, e os judeus, no jornal aqui, Crônicas Judaicas, eles vão fazer esse comentário, né, sobre esses panfletos, dizendo e concluindo também que os nazistas não podem ignorar mais, se ignoravam, não pode ignorar mais a influência do Vaticano contra os seus atos bárbaros e de antissemitismo. Então aqui é mais uma fonte primária que vai refutar a ideia de Cornell de que o Papa Pio XI teria sido conivente com o nazismo, teria colaborado com o regime hitlerista, quando na verdade se faz o contrário. Mas continuemos. Mais uma fonte. Esse aqui é do New York Times também. New York Times, do dia 20 de setembro de 1942. Está escrito o seguinte. Papa reúne-se com Taylor para discutir a ajuda aos judeus na França. E aí, outra manchete,
ajuda americana aos judeus da França, por intermédio do Papa Pio XII. Então, isso aqui eu vou até mostrar, porque isso aqui é traduzido, mas tem a edição, tem a coisa em português, vocês podem olhar. Eu faço questão que vocês observem. Isso aqui foi impresso no jornal New York Times, a edição portuguesa. Então, aqui tem, espero que vocês consigam enxergar, Papa reúne-se com Taylor para discutir ajuda aos judeus na França. E aí embaixo, ajuda americana aos judeus. E aí tem todo o texto, todo o conteúdo da questão tratada. Mais ainda, o jornal Palestine Post, Correio da Palestina, 2 de fevereiro de 1944, judeus refugiados no Vaticano. Então ele vai fazer uma reportagem sobre os judeus que foram resgatados, que foram socorridos pelo Vaticano e foram levados para a residência do Papa em Castel Gandolfo e lá ficaram refugiados. Então aqui vocês podem ver também a tradução em português, do jornal e as fotografias, exatamente como está no jornal, só que traduzido em português. Né? O tradutor jogou convertido para o português. Então, vocês observem aqui as fotografias e a reportagem em si, em que os judeus, em que o jornal Correio da Palestina ele vai tratar sobre a ajuda que o Papa deu e o refúgio que ele deu a alguns judeus, acolhendo na sua residência papal em Castel Gandolfo. E ainda nesse jornal Correio da Palestina, tem no dia 30 de abril de 1944, tem Pio XII falando para um judeu, dizendo que, tentando animar esse judeu, né? Dizendo que ele fez bem em ir até o Vaticano, e que ele não era para ele ter vergonha de ser judeu, etc. e tal, e que sempre que houver alguma coisa que regimes totalitários, pessoas totalitárias tentassem atacá-lo, atacar a família dele, que era para ele se confiar na igreja, que a igreja iria dar refúgio e suporte. Então, e para encerrar pelo menos essas fontes, mais uma aqui, de 1946, essa daqui eu já mencionei acima, são as atas dos tribunais de Nuremberg de 1946. Eu vou pegar aqui a citação do embaixador, do cônsul alemão no Vaticano, chamado Ernest von Weizsäcker, que foi aquele que era o elo de ligação de Pio XII com os nazistas, né, com o partido nazista, e onde o Pio XII tentava persuadir o cônsul a convencer a Hitler e acabar com a guerra e acabar com essa perseguição com os judeus. Então, no volume 14, página 292 do documento, né, porque tudo que foi dito nesses tribunais de Nuremberg foi registrado em atas, que você pode baixar em bibliotecas digitais. Então, no volume 14, na página 292, o Weizsäcker faz o depoimento, caiu numa quarta-feira, centésimo sexto dia de julgamento, né, de depoimento, era numa quarta-feira, 22 de maio de 1946, era na sessão matinal, e ele vai dizer o seguinte, alguém pergunta para ele o que ele diria sobre todo aquele episódio deplorável da guerra, e ele diz o seguinte, abre aspas, eu diria que quando a história deste tempo vier a ser escrita, em primeiro lugar na lista dos méritos estará o Papa Pio XII. Então ele está dizendo que quando os historiadores começarem a se debruçar para escreverem sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre tudo que aconteceu naquela década de 30, 40, o primeiro que deveria ser louvado, que deverá ser louvado, segundo ele, era o Papa Pio XII por causa da atuação dele, tentando negociar a paz, inclusive tentando assassinar Hitler. Ele entrou num esquema de assassinar Hitler, financiou, comprou essa ideia, sim, e também ele buscou auxiliar os judeus de tudo quanto era forma, refugiou, visto de saída dos países para refugiar em outros países. Então, tudo que foi possível, ele fez. Então, por conta disso, o Weizsäcker ele vai dizer no seu depoimento que se tinha alguém que deveria ser merecedor e ser o primeiro na lista daqueles que devem ser louvados na história da Segunda Guerra Mundial, esse alguém é o Papa Pio XII.
E aí a gente vai passando para 1958, como eu disse lá no começo desse vídeo, a Orquestra Sinfônica Israelense visita o Vaticano e toca em homenagem ao Papa Pio XII, em agradecimento a toda a ajuda que o Papa deu durante esses tempos sombrios da guerra. Também em 1958, a Sinagoga de Roma condecora o Papa Pio XII, acho que como Justo das Nações, assim, uma das maiores condecorações dada a um judeu, a um moinho, a um pagão, né? E coloca uma placa na Sinagoga de Roma. Obviamente que nesses tempos sombrios atuais, em que se acusa o Papa de ter colaborado com os nazistas, essa placa já deve ter sido retirada dessa sinagoga para poder ser escondida e para poder sustentar a farsa de que Pio XII foi o Papa de Hitler que trabalhou os judeus, contra os judeus. A gente tem um rabino nos Estados Unidos chamado David Rosen que acusa o Papa de ser um covarde, de não ter ajudado nada, ter feito nada para ajudar os judeus, quando a verdade nua e crua diz outra coisa. Provas cruciais e evidências documentais de que ele ajudou e muito aos judeus, né? Então, só ele sozinho ajudou e salvou 800 mil judeus, coisa que esses governos dos aliados, os comunistas, os protestantes e as próprias comunidades judaicas não fizeram. Os próprios judeus mesmos, na Suíça, por exemplo, recebiam dinheiro dos nazistas, que os nazistas roubavam dos próprios judeus na Alemanha e nos países que eles ocupavam. Existe um livro falando sobre isso, que depois a gente vai resenhar aqui, que os próprios banqueiros capitalistas judeus recebiam com o maior prazer todo o dinheiro que os nazistas mandavam para lá. Então, você tem toda essa coisa amalgamada e só se acusa a Igreja e o Papa Pio XII. Mas, felizmente, como diz o professor Edgar Leite da UERJ, a mentira ela é capaz de muitas coisas, mas ela só não é capaz de esconder a verdade. E aí a gente começa a entrar num campo, no último campo desse vídeo, que é justamente as fontes utilizadas por Cornwell e pelos seguidores dele, aqui os críticos do Papa Pio XII. Já começando no livro do livro de Cornwell, Papa de Hitler, onde ele coloca uma foto do cardeal Pacelli na Alemanha em 1939, visitando o Palácio Presidencial. Como se fosse o Palácio de Berlim em 39, com Hitler no poder. Mas ele não poderia estar mais ali, porque nesse dia, nessa época, ele estava em Roma durante um conclave. No dia estabelecido na orelha do livro por Cornwell, Pacelli estava em Roma, ele era o Carmelengo, o cardeal Carmelengo estava se ocupando do conclave este que ele foi eleito. Então ele foi coroado Papa Pio XII nessa mesma época em que Cornwell acusa e diz que ele estava na Alemanha, em Berlim, visitando Hitler no Palácio Presidencial. Ou coisa assim. Ele não diz claramente, mas ele coloca a foto e faz com que o imaginário popular daquele que vai ler o livro e vai observar a foto, com a legenda que ele coloca, quer dizer, o cardeal Pacelli saindo ou entrando do Palácio Presidencial em Berlim, em 39. O que você imagina? Está indo visitar Hitler, né? Então, visitar os nazistas. Então, ele induz as pessoas a acreditarem nisso. Só que a foto que ele utiliza era a foto de 10 anos, em 1927, quando ainda era a República de Weimar, onde o então secretário de Estado do Pio XII e Pio XI vai visitar e vai participar das comemorações do 80º aniversário do presidente da República de Weimar, que era o von Hindenburg. Então, a primeira fonte dele, já na capa, e dizem que não se pode julgar o livro pela capa, pode-se e deve-se julgar, né? A falsificação já começa pela capa. Então, a foto é falseada. Aí você tem dentro do conteúdo dele, do livro, supostas cartas de Pio XII a Hitler, também com altos indícios de serem falseadas, porque cartas pontifícias, elas vêm com o brasão do Papa, vêm com toda a marca d'água do Vaticano, vêm com uma série de coisas que você não vê no livro de Cornwell, só vê algo escrito ou digitado, mas não vê nada disso. Então, e ele não cita de onde ele veio essas cartas, quais os arquivos que ele retirou,
Então, de modo que faz com que a gente acredite que essas cartas, obviamente, são falsas. E pelo contexto, pelo caráter de Pacelli, pela posição dele fazer a oposição desde quando era, desde a década de 20, 29, 30, 31, desde que quando ele saiu da Alemanha, ele está fazendo essa oposição sistemática ao partido nazista. Então a gente conclui que essas cartas são obviamente falsas. E se são verdadeiras, são por conta da eleição dele a Papa, uma vez que ele é um chefe também de Estado. O Vaticano também é um país, então ele tem que ter ou buscar boas relações com os outros governantes. E Hitler também era um governante, gostemos nós ou não, ele também era governante. Se essas cartas são verdadeiras, elas estão num contexto diferente, ou seja, estão no contexto de que o Vaticano também é um país, e o Papa também, além de líder máximo da Igreja Católica, é um chefe de Estado e que precisa se relacionar bem com os outros chefes de Estado. Então, dentro desse contexto aí, se essas cartas forem verídicas, é que você deve analisá-las. E não no sentido de insinuar, usá-la como prova documental de que Papa apoiava Hitler e o nazismo. E se fosse assim, então os outros países, França, Inglaterra, que assinaram acordo com a Alemanha nazista, acordo de não agressão, acordo de paz, porque eles, a Liga das Nações, que também buscaram, agregaram a Alemanha dentro da sua liga, e depois ela saiu, a Alemanha acabou saindo. E os comunistas, os soviéticos, que assinaram o tratado de não agressão com a Alemanha nazista, um tratado de colaboração, e acabou invadindo a Alemanha a Polônia junto com a Alemanha nazista. Muito mais culpa tem eles, e não o Pio XII, não a igreja. E além do que, ainda existe também um suposto discurso, e esse é o mais interessante, né? Eles também usam um suposto discurso antissemita de Pacelli dentro do Congresso Eucarístico em Paris, acho que foi em 37, eu acho que foi em 39, agora eu não lembro. Aliás, 33 ou 37, uma coisa assim, eu não lembro agora. Mas eles traduziram um discurso uma homilia do cardeal Pacelli, e que ele supostamente fala dos inimigos de Cristo. Ele está falando sobre a crucificação, e dentro desse discurso ele vai falar dos inimigos de Cristo, que podem ser os judeus, mas podem ser os próprios nazistas, que também eram inimigos de Cristo, né? E aí ele vai citar todos aqueles imperadores, a exemplo daquele. Aí nesse discurso Pacelli vai falar daqueles escarnecedores de Cristo, do cinismo de Nero e de Calígula. Ele está citando todos aqueles que eram chamados de anticristo em suas respectivas épocas. E aí, tal qual os inimigos de Cristo, eles também, não sei o que, esses totalitários de agora estão fazendo isso, aquilo. Ele vai dando continuidade ao seu discurso, falando de todas as atrocidades, de perseguição às igrejas e nazificação do próprio Cristo, tornando Cristo um nazista, que supostamente ia combater os judeus. Então, nesse discurso ele se refere aos nazistas, aos totalitários, não aos judeus especificamente, mas Cornwell e os críticos do Papa, eles fizeram uma tradução que falsearam uma tradução e que colocam que supostamente faria que o Papa estivesse dirigindo a sua homilia aos judeus, quando na verdade ele está falando dos nazistas, dos fascistas, dos totalitários, da extrema esquerda, comunista, dos soviéticos, etc. Né? Todos eles, assim como Nero, Calígula, Diocleciano e tantos outros, Herodes, Caifás, são os inimigos de Cristo. E ainda tem uma parte que ele fala isso não com superioridade, não com arrogância, mas com a constatação dos fatos. Mas e essa tese de Cornwell, essa fonte de Cornwell foi completamente criticada e destroçada num artigo chamado Pio XII e a elipse distorcida, onde dois professores nos Estados Unidos, um de direito, professor universitário de uma conhecida universidade nos Estados Unidos, Universidade Federal, né, e pública nos Estados Unidos, ele acaba com a tese, acusa os críticos de Pio XII de falsear as fontes,
e um outro que escreveu alguns livros sobre Pio XII, que eu vou citar aqui no final desse vídeo, né? Então, esses críticos de Pio XII, eles se valem dessas coisas, né? Falsear fontes, induzir as pessoas ao erro através de fotografias, de coisas em que as pessoas certamente não vão se tocar, que são as mentes incipientes, ou seja, iniciantes, que não têm a malícia de pesquisar, não sabe dos mecanismos meandrosos que esses pesquisadores usam com as fontes, colocando páginas num livro que não tem, colocando coisas na tradução que não existe, pegando fotografias de um ano, que é de um ano, e colocando como se fosse 10 anos depois, e aí ludibriar a alma inocente e a fazê-la acreditar que realmente o que eles dizem é verdade. Isso aí não é prática só desses críticos de Pio XII, não. Grande parte da historiografia marxista eles usam dessa prática. E tanto que dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro existe um professor, o Edgar Leite, que ele fez diversos vídeos críticos à obra de Eric Hobsbawm, um historiador marxista que vai tratar desses tempos que nós estamos resenhando: nazismo, comunismo, revolução, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Revolução Francesa, Comuna de Paris, todos esses eventos aí que a gente já sabe. E ele vai criticar e chamá-lo de mentiroso, e dizer que ele se vale do argumento da mentira para poder legitimar as suas teses e seus malabarismos historiográficos. Então, vale a pena ver esses vídeos também. E outro também que faz duras críticas às obras de Eric Hobsbawm é o professor da UFES do Espírito Santo, é o professor Dr. Ricardo da Costa, que ele escreveu um artigo falando de história, e ele, em um dos seus artigos, ele diz que Eric Hobsbawm ele omite informações escandalosas, de forma escandalosamente, para poder favorecer o comunismo em detrimento das outras coisas, dos seus opositores. Então, comunistas, revolucionários, socialistas, eles são favorecidos com a distorção dos relatos feitos por esse principal historiador marxista, que é o Eric Hobsbawm. Então, daí, de tudo isso, a gente já consegue ver a linha em que Cornwell e todos esses críticos do Papa Pio XII seguem. Eles vão seguir essa mesma toada de falsear, de fazer malabarismo onde não existe, para poder atacar a igreja, atacar o pontífice. E mesmo que o judeu, que o Papa, o cardeal Pacelli, tivesse dito lá em Paris, nesse congresso eucarístico, que os inimigos de Cristo eram os judeus, supondo que ele estivesse se referindo aos judeus, a gente não teria muito que tirar a razão dele, não. Basta olharmos aos Talmudes, o que os judeus dizem a respeito de Cristo, nos seus Talmudes. Todo mundo sabe disso. Então, mesmo que ele tivesse se referido a isso, que não foi, ele estaria, de certa forma, com razão, porque os judeus eles blasfemam contra Nosso Senhor nos seus Talmudes, dizem que ele arde no mármore do inferno, está em meio a um poço, um caldeirão repleto de excremento. Deus me perdoe tanta blasfêmia, mas enfim, eu sou obrigado a repetir isso. E eu sei que se ficar enfocando muito isso, o próprio YouTube vai cortar esse vídeo. Mas isso aí é uma verdade. Eu falo isso não em tom de antissemitismo, mas em tom de um historiador que está relatando o que aconteceu no passado, o que acontece. Então, mesmo que ele tivesse falado isso, estaria dentro desse contexto aí, de que os Talmudes dizem muitas coisas degradantes sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, e também sobre Nossa Senhora. Mas, enfim, e para fechar esse vídeo, eu queria citar aqui algumas referências bibliográficas que acabaram com a argumentação de John Cornwell, e que por isso mesmo fizeram com que ele tivesse que reler e aí, por conta disso, retirar as suas acusações. Eu já citei no começo, os 3 papas e os judeus. Uma outra é o mito do Papa de Hitler, também vocês conseguem achar em português. O terceiro é Tempos Modernos, de Paul Johnson.
onde esse aqui é interessantíssimo, porque ele vai citar em determinada parte, ele fala do sonho visionário de Hitler, e nesse sonho visionário de Hitler, ele coloca muito bem que Hitler tinha um sonho de transformar a Península Itálica, né, na que ele chamava de a Germânia do Oriente, a Germânia do Sul, e ali ele iria acabar com a Catedral de Estraburgo, acabar com a Normandia, e acabar com a Península Itálica e com Roma, e que o Papa seria enforcado na Praça de São Pedro com as vestes pontifícias. Então era essa parte do sonho visionário de Hitler que vai contra também a ideia de que Hitler e Pio XII eram aliados. Na verdade não, Hitler está querendo enforcá-lo. Então procurem, que esse também é em português, Tempos Modernos, ele vai dar uma boa descrição sobre esses eventos que aconteceram no século XX e sobre a ascensão desses regimes totalitários. O outro também que você acha em português é o Papa dos Judeus. Isso tudo aí é de rabino. Foi um rabino, acho que foi um rabino famoso que escreveu, mas agora eu não lembro o nome. Mas depois eu coloco na descrição ou falo nos vídeos posteriores sobre o tema. E tem um que são desses professores americanos que escreveram um artigo que eu citei mais acima, que é Pio XII e a Elipse Distorcida. Um deles escreveu o seguinte, um livro chamado A Grande Guerra, Resposta aos Críticos de Pio XII. Então você tem uma penca de livros que refutam essa ideia de John Cornwell, de que o Papa de Hitler teria apoiado os judeus. E aí, toda a soma de tudo isso aí, e mais o restante das 40 mil fontes e das diversas obras bibliográficas que vão sendo redigidas, baseadas nessas fontes, fizeram com que Cornwell tivesse que retirar as suas acusações. Evidentemente, ele retira acusando, né? Então ele retira a acusação de que Pio XII e Hitler eram aliados, mas acusa o Papa de omissão. Mas é assim, eles vão sempre tenta se retratar acusando de outra coisa. Então, basicamente, é isso. E você repara que no Brasil, nada disso é falado. Os livros, as revistas de história que você vê nas bancas de jornais sempre retratam o Pio XII como um aliado de Hitler e a igreja como colaboradora do regime nazismo, como a gente já sabe que não é. Então eu termino por aqui e no próximo vídeo a gente vai a fazer uma cronologia de todos os documentos dos bispos, seja na Itália, na Alemanha, na Itália, em outros lugares da Europa, em que o episcopado e o próprio papado agiu e se pronunciou a respeito do nazismo, condenando essa doutrina, esse regime totalitário e genocida. Então, no próximo vídeo, eu prometo que a gente vai tratar disso aí. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.